aqui a gente tem mais 2 probleminhas de área. Dessa vez a gente vai aproveitar bastante pontos médios e qual é a relação que isso tem com áreas de triângulos, ok? O primeiro problema é o seguinte, tem um triângulo grandão, que a área é 72. Desse triângulo grandão, para esse lado a gente tem um ponto médio, esse é especificamente o ponto médio, isso é dado no enunciado. Esse ponto também é o ponto médio do segmento em que ele está. E esse ponto também é ponto médio do segmento onde ele se encontra. Aqui, nesse problema, a gente vai abusar realmente da relação entre área de triângulo e ponto médio. A nossa dúvida é qual é a área desse triângulo pequenininho, achurado. E nesse segundo problema, a gente tem um quadrilátero, que a gente não tem nenhuma informação muito específica sobre ele, mas a gente conhece os 4 pontos médios. Além disso, ligando os pontos médios opostos, a gente tem as áreas de 3 dos quadriláteros que foram formados. E a dúvida é qual é o valor desse da área desse quarto quadrilátero. Então, vamos pensando um pouquinho aí sozinhos. E eu vou apresentar agora a solução. Nesse primeiro, é muito importante que vocês notem a seguinte propriedade. Você tem um triângulo, a gente sabe que a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2, beleza? Em particular, se eu tenho um ponto médio aqui, e na verdade dividir esse triângulo em 2 triângulos, esses 2 triângulos, eles têm algo muito específico em comum. Esse triângulo e esse triângulo. Qual seria a área de cada um deles? Base vezes altura sobre 2 e base vezes altura sobre 2. Repara que a altura dos dois é a mesma. A distância entre o vértice oposto até essa reta é a mesma, porque é a mesma reta. E a base é a mesma porque a gente supôs que esse é o ponto médio, tá? Então, esse tamanho é igual a esse tamanho, simplesmente porque esse é o ponto médio. Então, se tanto a base quanto a altura são iguais, quando você vai calcular a fórmula, a área desses 2 triângulos vai ser igual. Isso aparece muito em Olimpíada, e não só para ponto médio, para pontos proporcionais. Por exemplo, se eu tenho 2 pontos dividindo a minha base em 3 tamanhos iguais, os 3 triângulos vão ser iguais também. E não esquece de perceber o que acontece quando, na verdade, o ponto médio não está aqui, onde você interpreta mais automaticamente como base. Mas se o ponto médio for aqui, o que acontece quando eu ligar para o vértice oposto? Os 2 triângulos que eu formei vão ter a mesma área, pela mesma razão, só que eu vou ter que interpretar esse pedaço como base, e não embaixo. Ok? Isso aqui é o suficiente para você facilmente resolver esse problema 1. Vamos lá. Se a área total desse triângulo grande é 72, essa primeira reta que eu tracei, primeiro segmento de reta que eu tracei, ele vai dividir o triângulo em 2 triângulos, não exatamente iguais, mas de mesma área, porque necessariamente esse é o ponto médio. Então, esse triângulo aqui vai ter área metade de 72, que é 36, e esse outro aqui também vai ter área 36, esse grande, tá? O que mais? Quando eu traço agora, eu sei que esse é o ponto médio. Então, quando eu traço agora esse segmento de reta, se eu observar
apenas esse triângulo aqui, que eu já sei que a área é 36, olha o que está acontecendo. Eu dividi ele em dois triângulos, esse aqui e esse aqui, no ponto médio. Então, eles têm tanto o mesmo comprimento quanto a mesma área, pela mesma razão que a gente está vendo aqui. Então, esse triângulo aqui vai ter área 18 e esse triângulo aqui de baixo também vai ter área 18, certo? E, finalmente, se eu focar nesse triângulo aqui de área 18, já sei que ele tem área 18, aqui está o ponto médio de um dos lados, cortei, então, dividi ele em dois triangulinhos, cada um deles de mesma área, 9 e 9. No final das contas, o triângulo que eu queria saber a área tem área 9. Então, a resposta aqui, 9. Bem tranquilo se você já está ligado nessa relação entre proporção de comprimento e proporção de área de triângulo. E nesse problema aqui, a gente também vai abusar dessa propriedade. Só que não está evidente nenhum triângulo aqui. Lembrando que eu tenho aqui um quadrilátero que a gente não sabe, não tem mais informações sobre ele, mas todos esses 4 pontos são pontos médios. E a gente ligou os pontos médios opostos. Como que eu faço para resolver este problema agora? Eu vou querer traçar triângulos. Então, por exemplo, eu vou traçar alguns segmentos aqui, olha. Eu vou ligar os vértices para essa interseção. Agora, a figura, em vez de estar dividida em 4, ela está dividida em 8. A gente fez uma divisão maior. Mas, agora a gente tem triângulos de mesma área. Repara que, por exemplo, se esse vértice ele é metade dessa base, então, tanto este triângulo quanto este triângulo tem mesma base e mesma altura. Portanto, mesma área. Posso chamar a área de uma variável. Então, digamos que aqui a variável é A grande, tá? Azão. Aqui também a área é azão. O que acontece com o resto da figura? Aqui a gente também tem um triângulo e outro triângulo, que estão compartilhando mesma base, porque esse é o ponto médio, e mesma altura. Eles também têm mesma área. Então, aqui, se a área é Bzão, aqui a área é Bzão. O que mais? Aqui também você vai ter dois triângulos de mesma área. Então, aqui você vai ter um triângulo de área Czão e aqui um triângulo de área Czão. E aqui, área D de dado e D de dado. Esses dois triângulos têm mesma base, mesma altura. Perfeito? Então, a gente usa essas variáveis para capturar a informação que a gente já tinha. Por exemplo, esse quadrilátero tinha área 200. Então, o que a gente faz com essas variáveis? A gente vai descobrir que A mais C é igual a 200. Beleza. O que mais que a gente tem? A mais B tem que ser 210. E o 240 vai ser o B mais D. B mais D é 240. E o que a gente quer saber, nossa dúvida, é quanto vale esse último quadrilátero.
que é o C mais D. Quanto é que vale C mais D? E aí virou um problema de álgebra. A gente tem toda a informação que a gente precisa em variáveis e equações. E a gente quer descobrir quanto que vale C mais D. Pode pensar aí um pouquinho como é que faz para resolver, dá uma pausa se você quiser. Mas a partir daqui a solução é bem simples. Porque essa equação, ela pode ser obtida, se eu der nome para essas equações, esse valor você vai descobrir fazendo a equação 1 mais a equação 3 menos a equação 2. Porque você vai ter, ó, A mais C mais B mais D menos A mais B, vai sobrar o C mais D. E aí, quando você fizer essa conta com os valores também, vai ficar 200 mais 240, 440, menos 210 vai ficar 230. Perfeito? Então, esses foram os exercícios do vídeo.